Hoje o vídeo vai sem edição, sem firulas, sem muita enrolação. Porque hoje o vídeo que eu tô trazendo pra vocês é de um desabafo, tá? Amanhã teremos o clássico, se não um dos clássicos de maior relevância no futebol goiano. Vila e Goiás decidem quem avança para as semifinais da Copa Verde. E esse jogo de tamanha importância não vai ter transmissão televisionada. Apenas rádio e quem for acompanhar através das redes digitais, YouTube, entre outros. E é uma decisão, no mínimo, estranha e ruim. E eu queria falar com vocês um pouco sobre a minha opinião a respeito dessa decisão. Antes de mais nada, é importante comentar o porquê que ela não vai ter transmissão. A Copa Verde não tem uma emissora definida que faz a transmissão dos jogos. Os jogos são cedidos para que os mandantes determinem a transmissão por meio de aquisição de direito, por meio de venda do direito de imagem, entre outras formas burocráticas que garantem a transmissão dos jogos. No jogo entre Vila e Goiás, pelo primeiro jogo, né, o jogo de ida, o Vila é o mandante. Então, o Vila teria que ter uma despesa financeira para poder solicitar essa transmissão, vender essa transmissão para alguma equipe que talvez tivesse interesse. Enfim, seria a responsabilidade do Vila garantir essa transmissão. E a equipe do Tigrão, o clube do Tigrão simplesmente abriu mão dessa transmissão, não quis investir para televisionar, né, para os seus torcedores, e também não cedeu a imagem para nenhuma empresa, canal, enfim, quem quisesse transmitir. Até porque a empresa que vai transmitir, ela pode querer pagar os direitos, mas nem sempre ela vai ter esse montante. Existem equipes de menor nível de alcance financeiro que não conseguiriam fazer isso. Então, o mandante teria que ceder essas imagens, ou até mesmo pagar uma equipe de transmissão, ou uma TV, ou algo assim, para televisionar seu jogo. Não é o caso. O Vila não está deixando de transmitir esse jogo por uma questão financeira. A questão que está levando o Vila a não transmitir é uma ideia de forçar o torcedor a ir ao estádio para assistir o jogo. Vamos lá. O jogo vai ser no Oba, não será no Serra Dourada. Ou seja, teremos uma capacidade de mais ou menos 12 mil pessoas para assistir o jogo. E aí eu pergunto para vocês, qual é o tamanho da torcida do Vila Nova para poder acompanhar esse jogo? Eles conseguem lotar os 12 mil? Obviamente conseguem. Mas e todos os outros torcedores que não conseguem assistir no Oba? O torcedor que quer acompanhar, que quer ver os seus jogadores disputando um super clássico. Porque eu tô falando, galera, não é de um jogo qualquer. Não é o Vila enfrentando uma equipe de pouca tradição, coisa. Nós estamos falando de um clássico goiano. Se não é o maior, é um dos maiores clássicos do Centro-Oeste. Goiás e Vila é um jogo, é uma disputa lendária. E o Vila abre mão de transmitir isso. E aí eu venho aqui fazer as críticas, porque você acha mesmo que com a negatividade desse fato, você acha que o Goiás não vai transmitir o próximo jogo? Goiás vai, nem que ele tenha que pagar do bolso, ele vai transmitir. Principalmente porque existe uma chance clara do Goiás vencer o Vila fora de casa, lá no Oba. O Vila Nova trocou de técnico recentemente. O Goiás vem de uma eliminação pro Goiânia, mas é uma eliminação que já faz um certo tempo. E houve tempo suficiente para digerir essa situação. O Vila acabou de perder de 2-0 para a Aparecidense nas semifinais do Goianão e trocou de comando. Além disso, o Vila Nova perdeu a sua peça mais importante da temporada. O Luciano Naninho está fora do jogo por lesão. Então, cara, é o momento ideal para o Goiás vencer o seu rival e voltar a reanimar, né, o seu futebol na temporada 2024, a voltar a dar uma guinada, né, para um time que não perdeu no campeonato. O Goiás foi eliminado no Goianão sem derrotas. Então, se o Goiás vence o jogo, ou no mínimo consegue um bom resultado, um empate, alguma coisa assim, vocês acham que o Goiás não vai transmitir? É óbvio que vai, nem que tenha que pagar do bolso. Porque além dos 12 mil torcedores que com certeza lotarão a Serrinha, o Goiás quer ter um alcance muito maior. Além disso, galera, tem o fato de que a Copa Verde já é desvalorizada por conta do maltratamento de marketing que lidera essa equipe que comanda a Copa Verde.
Cadê o marketing dessa competição? Não tem nenhum. Você não sabe quais jogos que vão acontecer, que dia que serão, as chaves, o chaveamento. Você não sabe de nada. Se você não é um torcedor dos times que estão ali disputando, ou alguém que está envolvido no futebol de forma mais ativa, você está boiando. Porque ninguém divulga nada. A Copa Verde não tem um marketing agressivo, não tem um alcance agressivo, não tem aquele apelo para o torcedor. E aí, pra piorar a situação, o time que tá nas quartas de final, que vai jogar um clássico, resolve abrir mão de transmissão televisionada. Vai ficar só na rádio. Isso parece, sinceramente, uma grande piada. Porque isso diminui o Vila Nova, isso diminui o clássico entre Goiás e Vila, que já vem perdendo relevância por conta dos maus desempenhos das duas equipes. O Atlético Goianiense, por mais que ele tenha crescido bastante, né, nos últimos anos, nas duas últimas décadas, o Atlético, ainda em questão de rivalidade, fica relativamente atrás de Goiás e Vila, cuja rivalidade é muito maior. A questão dos dois clubes, as torcidas, as rixas entre si são bem maiores do que, por exemplo, Goiás Atlético ou Vila Atlético. Então, deveria ser levado muito mais a sério esse clássico para valorizar essa disputa, valorizar essa rivalidade entre as duas equipes que estão ficando de lado por um clube que ressurgiu no ano 2000 e agora rouba os holofotes no cenário do futebol goiano, que é o Atlético. O Atlético é o time que está na Série A, o Atlético é o time que disputou uma Sul-Americana em 2022 e quase chegou a uma final. O Atlético é o que vem tendo boas campanhas na Copa do Brasil. Enquanto isso, Vila e Goiás vão tendo campanhas medianas a medíocres nas suas competições. E esse era o momento de revitalizar isso. O Goiás foi campeão da Copa Verde no ano passado. Era o momento de chamar a torcida, o cenário do futebol goiano, para dar a devida importância que a Copa Verde merecia. Mas, pelo visto, o Vila Nova não pensa a mesma coisa. O Vila Nova simplesmente abre mão do marketing que seria a sua imagem numa transmissão com centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas assistindo, ou pelo menos tendo acesso a assistir, por uma questão de estratégia para a torcida, ou estratégia financeira, enfim, o motivo que for, mas nenhum deles justifica deixar o seu torcedor e os amantes de futebol, porque eu, por exemplo, teria muito prazer em assistir esse jogo, deixar de fora do espetáculo. Não dá para ir Goiânia inteira para assistir o Vila lá no Oba, nem se fosse no Serra Dourada. Mesmo assim, não poderemos assistir, só teremos a graça de escutar como nos velhos tempos, através da rádio ou de alguma transmissão digital pelo YouTube ou outra rede social. Lamentável essa decisão, tá? Lamentável que a CBF também trate a Copa Verde como se não fosse porcaria nenhuma. E isso cada vez mais justifica o porquê que o Atlético não participa da Copa Verde. Não há valorização do torneio. O torneio é desvalorizado e, para fechar com chave de ouro, os próprios times que disputam desvalorizam a competição da forma como vai ser nessa quarta-feira. Um dos maiores clássicos da capital goiana e talvez um dos maiores clássicos do Centro-Oeste, sem televisão para transmitir. É absurdo. Esse é o meu desabafo. O que você acha disso? Coloca aqui nos comentários qual era a sua opinião. Se inscreve no canal, deixe seu like e participe compartilhando esse vídeo com seus amigos. Considere se tornar membro do canal por R$ 1,99. Beleza? É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço de torcedor indignado para todos vocês.